Estou aqui para criar mais um vídeo. Antes, porém, quero pedir que Deus abençoe a todos vocês e a você, a sua família, vocês que assistem, as suas respectivas famílias, a minha família, com a graça de Deus na vida de cada um. Que todos tenham paz e Cristo em suas vidas, que Deus quer habitar em nossas vidas. Eu vou aqui aproveitar para estudar a lição A Condição dos Gentios sem Deus. Aproveitando para dizer a vocês que nem todo o conteúdo eu vou colocar aqui nesse vídeo, mas na parte dos comentários vou colocar o estudo completo. Então, quaisquer situações que vocês não entenderem, qualquer ponto que vocês não entenderem, estará nos comentários todo o estudo feito sobre o tema. O início da leitura podemos encontrar no texto áureo, que diz: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homens. Efésios 2:11. Abraão foi chamado por Deus antes mesmo do pacto da circuncisão que o próprio Deus exigiu de Abraão, muito tempo depois de ter feito a promessa dele de que dele faria uma grande nação. A partir do dia do início do pacto com Abraão sobre a circuncisão para a inauguração da nação prometida por Deus para Abraão, o próprio Abraão, já velho, cumpriu o processo da circuncisão na carne, isto quanto à descendência de Abraão. A lei da circuncisão, mesmo sendo lei de Deus ordenada a Abraão, e continuou na lei mosaica. Jesus, com a conclusão da obra da expiação, fez cessar essa lei, ou seja, perdeu todo o valor no ministério da lei de Cristo, embora a lei da circuncisão fosse uma lei dada por Deus e, claro, de caráter moral. Assim como a guarda de sábado, ambos estão dentro da lei da aliança mosaica, né? Os que já haviam sido circuncidados, os que não estavam, aliás, repetindo, os que já haviam sido circuncidados não estavam impedidos de seguir a Jesus Cristo por causa da graça do Senhor Jesus. E os que ainda não tinham sido circuncidados na carne estavam livres para seguir a Jesus, livres dessas exigências, porque a decisão da circuncisão que Jesus veio trazer, a circuncisão no coração, não a circuncisão física. A verdade prática diz: outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Essa descendência de Abraão tem sentido apenas histórico-profético, porque já na essência, agora, já tendo aceitado Jesus como Salvador eterno, a descendência passou a ser em Cristo e não mais em Abraão, quanto aos que aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Até o próprio Abraão passou a ser descendência de Cristo porque ele morreu na esperança da vinda do Messias. Vamos ver aqui Gênesis capítulo 17, verso 10. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós. A tua descendência depois de ti, todo homem entre vós será circuncidado. Deus falando aqui a Abraão nesse momento em que ele está fazendo esse pacto da circuncisão do prepúcio, que era o pacto da pureza, significando a purificação e o selo para se tornar filho de Israel, da nação que estava para ser criada a partir do momento em que Abraão obedecesse o pacto da circuncisão. Então essa descendência de Abraão é com referência à pátria de Israel, uma nação que não existia, que passou a existir pela promessa de Deus a Abraão. Mas hoje, essa descendência de Abraão, que era a pátria de Israel, ela deixou de ter a sua motivação, apenas uma questão consta como histórica, profética, porque na verdade já foi cumprida em Jesus Cristo. Daí
todos sermos da descendência de Jesus. O povo de Israel até hoje, muitos não aceitam a vinda do Messias, por isso ainda estão presos à lei da circuncisão, à lei da guarda de sábado, à lei até de oferecer holocausto. Só que os judeus não oferecem holocaustos, alegando que não tem tempo para isso. De qualquer maneira, estão descumprindo a lei de Deus, quando na verdade não precisariam estar nessa situação se aceitasse o ministério de Jesus Cristo, o Messias que já veio. Na descendência de Jesus, a circuncisão é espiritual, no coração, e é para todos que crerem. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Êxodo 19, 5 diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Interessante é que deve-se considerar que o Senhor estava falando de uma nação que ele estava criando naquele dia com Abraão, através do início da lei da circuncisão, que o próprio Abraão teve que cumprir para poder fazer parte dessa nação que Deus a ele prometera, e que nessa aliança Deus estava levantando uma nação para o seu serviço, para a realização do seu plano. Não quer dizer que Deus desprezou as outras nações, porque ele mesmo no texto diz que toda a terra é minha. Então, com referência a isso, há uma promessa que o Senhor Jesus veio para salvar a todos, independentemente de ser israelita ou não israelita. Existia dois povos, ou o povo que era levantado por Deus para realizar sua obra, e o povo que era fora dessa posição. Eram considerados os gentios, ou os pagãos, ou os impuros, ou os gregos. Então, eram, mesmo envolvendo muitas outras nações, as outras nações se incluíam numa palavra povo e o de Deus, povo. Então, dois povos, ou dois povos no caso. Então, o que acontece? Esta promessa de Deus não foi Deus fazendo acepção de povos, foi ele levantando um povo para a sua obra. Deus tolerou o erro da humanidade através dos simbolismos, das leis que ele estabeleceu, as leis de características cerimoniais, de exigências cerimoniais, até que viesse a plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos se cumpriu no Messias, Jesus. Em Gálatas 4:4 e outros versículos semelhantes fala sobre isto. Inclusive, o próprio Jesus já se revelou ao povo, em uma conversa, uma entrevista com os judeus, de que o reino dos céus é chegado a vós. Então, o Senhor Jesus não veio para ter que cumprir as leis de características cerimoniais que eram para os judeus pecadores. Mas Jesus, embora nascesse em Israel, ele não nasceu segundo um relacionamento humano, mas segundo uma promessa divina, porque Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Em princípio, esse reino sacerdotal se referiu à tribo levítica, que tinha a responsabilidade de cumprir o sacerdócio levítico, ainda no plano simbólico, e aponta para o futuro em Cristo, quando faremos parte da redenção do reino eterno de Jesus. Hoje, já fazemos em parte do sacerdócio de Cristo, mas na vinda do Senhor Jesus, no dia do arrebatamento, já estaremos sob o sacerdote pleno do Senhor Jesus. Uma orientação rápida aqui é que o Senhor Jesus ele é o sumo sacerdote, que nunca foi sacerdote segundo a lei levítica. Ele fez-se humano, carne por nós, porém sem se tornar carne do pecado. Ele assumiu o erro do nosso pecado, não a contaminação do nosso pecado, o erro do nosso pecado, conforme Paulo mesmo fala, que ele, pelo pecado, condenou o pecado na carne, porém sem pecado. Então ele assumiu a postura de morrer por nós. Os sacerdotes morriam pelos seus, sacrificavam-se pelos nossos próprios pecados, porém eles não morriam. Quem morriam eram os animais. Mas eles tinham que oferecer por sacrifício por eles próprios, primeiro o sumo sacerdote, uma vez por ano, e tinham os sacerdotes, aqueles que o auxiliavam naquele trabalho normal do tabernáculo.
nós, como sacerdote do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui intercedendo porque Deus nos colocou como mediador. O sacerdote é o mediador entre Deus e o homem. Então, só que o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo. Entre nós e Deus, o sumo sacerdote é Jesus, que não precisa oferecer sacrifício, porque já consumou a obra da expiação e agora intercede por nós, o nosso mediador pleno. Ele está na sua morada por santuário e não em um santuário, e nem fazendo juízo investigativo. Ele está usando de misericórdia para guardar, para que as pessoas venham a se arrepender dos seus pecados. Mas a obra da expiação já foi consumada, foi prometida e cumprida. O Senhor a nós atribuiu a responsabilidade de sermos sacerdote do seu sacerdócio real, nos colocando como mediador entre as pessoas e Jesus. Enquanto vivermos na terra, no corpo físico, porque quando ocorre a morte, essa atribuição de mediação de sacerdote para nós, ela cessa com o momento em que a morte física acontece. Maria não intercede mais por nós, nem Pedro, nem Tiago, nem João. Não intercede, porque o ministério deles terminou no momento em que o seu corpo faleceu, desceu à sepultura. O sacerdócio de Cristo não. Jesus, ele desceu à sepultura, o seu corpo, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está intercedendo por nós. Eu posso interceder como servo de Deus, você como serva de Deus, ou servos de Deus, pode interceder a Jesus pelo próximo, que o Senhor Jesus falou, orai uns pelos outros, orai sem cessar. Então, Deus manda que nós sejamos sacerdotes em suplicar pela vida de nossos filhos, de nossos amigos, de nossos parentes, até mesmo de nossos inimigos. Mas quando vem a morte física, essa atribuição de sacerdote, ela cessa. Lá no sacerdócio levítico também um sumo sacerdote morria, o trabalho continuava, mas ele não podia mais fazer porque a morte chegou a ele. Sacerdote no Antigo Testamento era o mediador do homem, entre o homem e Deus. Através dele, Jeová aceitava o sacrifício para a purificação dos pecados. Então, essa tolerância de Deus em aceitar o sacrifício pelo pecado apenas cobria o pecado até o tempo determinado por Deus. Aqueles que creram nessa promessa, como Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, os patriarcas, as fiéis irmãs de Cristo, no tempo do Antigo Testamento, que creram, eles foram alcançados pelo sacerdócio, pelo sumo sacerdócio de Cristo, porque ele cumpriu em seu próprio corpo todas as exigências do tabernáculo terrestre. Jesus é o nosso tabernáculo celestial. E ele está na sua glória, intercedendo por nós. Que Deus nos abençoe, né? Gálatas 6,15 diz que o sinal a quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão. Porque muitas pessoas, por desencargo de consciência, que dizem aceitar a graça, que dizem aceitar Jesus, ainda querem guardar o sábado por questão de, vamos dizer assim, desencargo de consciência, porque estaria desobedecendo a lei de Deus. Ora, esse mandamento foi com ordem cerimonial, portanto, mandamento cessado. Mas está no decálogo. O que tem que estar no decálogo? Mas foi o único mandamento com ordem cerimonial. E isso está nas normatizações escritas no próprio Torá. E também nos profetas. É só ler Ezequiel 46, 1 a 5, que tem outro. Mateus 12, 1 a 5 também, e tem outros textos que deixa claro que o mandamento de guarda de sábado foi por ordem cerimonial, exigências cerimoniais. Paulo deixa claro que Israel natural era da descendência de Abraão, mas agora passamos todos que cremos em Jesus a ser descendência de Cristo. Nós não somos descendência de Abraão no sentido espiritual. Estamos descendência de Abraão no sentido que Abraão creu. Então nós devemos crer.
Ele é o nosso pai na fé, ele creu. Ele foi chamado por Deus para que uma nação de Israel fosse criada por Deus através da promessa que Deus fez a Abraão. E agora nós temos uma promessa, não de habitar numa Canaã terrena, numa Canaã terrestre, que nem Israel até hoje conseguiu assumir, conseguiu no seu todo. A guerra lá continua, mas o Senhor Jesus, ele nos promete uma Canaã celestial, em que nós estaremos morando para sempre com o Senhor. Ele mesmo diz: vós sois sacerdotes, nação santa, povo adquirido, sacerdócio santo, porque a nossa santificação, do nosso sacerdócio, a eficiência da nossa fé não está em nossos méritos, mas nos méritos de Jesus Cristo. E que Deus vos abençoe. Eu tenho muita coisa mais para falar, mas vou deixar essa curiosidade para que vocês, ao entrarem no meu canal, se inscrevam no meu canal. O nome do meu canal é Estudos Bíblicos e Cidadania. Procure por lá. Se inscrevam. Aliás, que vocês, ao estarem vendo esse vídeo nesse momento, está lá: se inscreva. Vocês se inscrevam, aperta o sininho, que quando vocês apertam o sininho, vocês vão receber todas as informações de toda vez que houver alguma movimentação no canal, e vocês estarão sendo informados tranquilamente. Que Deus vos abençoe. Que Deus guarde a cada um, a vida de vocês. Nós que antes não fazíamos parte do povo de Deus, nem mesmo o próprio Israel, que tantas vezes prevaricou, que foram chamados para ser povo de Deus, mesmo assim Israel prevaricou. E muitas daquelas pessoas morreram sem esperança de salvação. Mas muitos morreram com esperança de salvação. O apóstolo Paulo mesmo, quando pregava, muitos judeus se convertiam ao evangelho que Paulo pregava, né? E muitos, até estrangeiros, que se converteram ao judaísmo, eles, ao ouvir a mensagem de Paulo, tanto quanto aos judeus de nascença, circuncidados, eles se converteram e passaram a ser prosélitos. De judaizantes, os estrangeiros que se converteram ao judaísmo, agora aceitaram o evangelho que Paulo pregava, aceitaram Jesus Cristo, passaram a ser prosélitos. E os judeus também, que nasceram em Israel, que era circuncidado, era natural dali, também os que aceitaram Jesus eram prosélitos. Muitos aceitaram Jesus como Salvador. O próprio Pedro era judeu, Mateus era judeu, e outros eram judeus. O próprio Paulo era judeu e se converteu ao evangelho. Que Deus vos abençoe e que você possa crer e entender a mensagem da salvação. E essa mensagem da salvação só Jesus Cristo pode te dar. Você pode pensar: mas eu não consigo ser crente, eu não consigo ser certinho, eu sou cristão, eu tenho minhas falhas. Quem não tem? Quem não tem? O diabo está aqui pronto para te fazer desanimar, para te desmoralizar quando você erra ou quando eu erro. Mas uma coisa é certa: a própria palavra de Deus dá em João de si: o Senhor Jesus, filhinhos, não pequeis. Porém, se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai. O Senhor Jesus está pronto para nos perdoar, desde que em nós haja um arrependimento, um conserto, para procurar sempre lutar contra tudo aquilo que em nossa vida desagrade ao Senhor, até que algum dia alcancemos a condição de varão perfeito. E esse dia vai acontecer ou no dia da nossa morte, que se morremos em Cristo, a pessoa que morrer perseverar na fé firme em Cristo, ou no arrebatamento, em que o Senhor Jesus virá para buscar os seus fiéis. O Senhor não predestinou ninguém para a perdição. A todos Deus convida para a salvação. Mas aqueles que Deus predestinou para a salvação são aqueles que morreram em infidelidade, morreram em desobediência. E para a salvação não há, para o desobediente, ele não tem direito à salvação. Mas se ele se converter do seu mau caminho, tomar uma posição diante de Deus, o Senhor está pronto a lhe perdoar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e Deus nos guarde, em nome de Jesus. Amém.